bem. Deu uma pausa aqui por conta da baixa internet. Acho que estava conectado no Wi-Fi de casa ainda. Muito bem, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ariane de Cristo. Bom dia, meu bem. Como é que vocês estão? Vamos lá. Simbora. Hoje eu gostaria de... É engraçado, né? Porque a esposa usa o carro e os espelhos ficam todos virados assim. Fica tudo diferente. Enfim. Hoje eu queria falar sobre um tema bastante importante, sobre o qual eu estava meditando hoje pela manhã. Na verdade, nos últimos 2 dias eu tenho meditado sobre isso, né? Que é o tema do amor de Deus. Mas eu queria falar sobre isso de um outro modo, né? Eu estive meditando sobre o amor de Deus, mas eu queria falar sobre um princípio bastante simples, que é o ninguém dá aquilo que não tem, né? Então tá bom. Então veja só o seguinte, né? Na primeira carta de São João, no capítulo 4, né? É muito bonito como ele... Na primeira carta de São João, no capítulo 4, ele fala sobre 2 temas bastante específicos. O primeiro é sobre os falsos profetas e o anticristo, e o segundo tema é o tema do amor de Deus, né? São 2 coisas que estão aparentemente contrapostas, mas estão muito juntas, assim, né? Ao menos do modo como ele trabalha, né? O modo como ele constrói o tema parece um tanto contraposto, mas na verdade não é. Porque é o seguinte, quando ele coloca os falsos profetas, ele diz para que nós não acreditemos neles por um motivo muito simples. Nós nascemos de Cristo e isso significa que o que para nós deve ser válido e levado em consideração em toda e qualquer circunstância é aquilo que nosso Senhor ensinou, são as palavras de Deus e etc, né? Ótimo, muito bem, por até aí muito simples, todo mundo sabe e tá bom, acho que ninguém tem dúvida disso. Mas o que vem em seguida, quando ele fala sobre o amor de Deus, aí sim fica... exige um pouco mais para que nós entendamos a coisa ali, né? Ele diz que, bem, Deus é amor, né? E que todo aquele que ama necessariamente deve conhecer a Deus, porque Deus é amor. Então, se o sujeito não ama, é porque ele não conheceu a Deus, né? E aí, em seguida ele diz o seguinte: o amor não consiste em dizer que nós amamos a Deus primeiro, senão que o contrário. Foi Ele quem nos amou primeiro e nos entregou seu Filho único para se entregar por nós na cruz, né? Em prol da nossa salvação. Pois bem, notem aqui alguns detalhes que são muito importantes. Em primeiro lugar, falsos profetas. Depois, não conhece a Deus, tá certo? Quem não ama. E depois, foi Deus quem nos amou primeiro, para que nós tivéssemos a capacidade de amar, tá certo? Veja só que então temos 3 pontos. E como boa parte da interpretação das Sagradas Escrituras deve ser feita desse modo, nós faremos também, tomando o centro, tá certo, desses 3 pontos como sendo a chave de interpretação, né? O meio pelo qual nós vamos entender aquilo que está sendo dito, que é o seguinte. Então, em primeiro lugar, falsos profetas não são passíveis de credibilidade. Em último lugar, é Deus quem nos ama primeiro e nós somos capazes de amar a partir do seu amor. E no centro, Deus é amor. Então, muito bem. E quem não o conhece não é capaz de amar, né? Então, veja. O critério para distinguir um falso profeta de um profeta verdadeiro, né, diz São João, é o conhecimento de Deus, tá certo? E quem conhece a Deus ama, em última instância, tá certo? Se nós derivarmos aqui o argumento, é dizer o seguinte: aquele que ama, aquele que conhece a Deus e portanto ama, tem o critério necessário para saber quem é o falso profeta. Por quê? Porque o falso profeta, ele não conhece a Deus, portanto ele não ama, e então, apesar de suas falas estarem travestidas de amor e etc., existe uma falsidade ali. Quem
conhece a Deus sabe o que é o amor de verdade, o amor verdadeiro, né? E consegue distinguir uma falsa pregação, alguém que aponta para uma realidade que é contrária ao amor, apesar de usar o mesmo nome, né? E aí nós chegamos no terceiro ponto ali da argumentação de São João, que é o ponto do discernimento do que é o verdadeiro amor, né? O que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor consiste em Deus nos ter amado primeiro. Como? Nos entregando seu Filho único para morrer por nós. Então veja só. Então, a gente distingue o falso do verdadeiro profeta através do conhecimento de Deus e, portanto, do saber que se ama, né? Entender que aquele sujeito ama, né? E ama aos moldes divinos, porque se ele conhece a Deus, ele deve amar de acordo com aquilo que Deus é. E como é que Deus ama? Entregando-se, sem reservas, tá certo? Indo para além de São João, né? Filipenses 2, São Paulo diz que nosso Senhor Jesus Cristo não usou de uma usurpação, né? Os seus direitos divinos, o seu ser divino, mas ele se esvaziou de si mesmo, né? Então, ele abriu mão de sua divindade, fazendo-se homem para morrer por nós na cruz, né? Assumindo a forma de escravo e etc. Então veja só, como é que Deus ama? Entregando-se inteiramente. O sujeito que não ama é o sujeito que olha para si e tem-se a si mesmo como sendo o foco de toda a realidade, né? Pois bem, por que é que eu estou dizendo tudo isso aqui e o que é que isso tem a ver com o ninguém dá aquilo que não tem? Bom, em primeiro lugar, porque só é possível amar quem conhece a Deus, portanto, sabe o que é o amor, né? E o que isso significa? Significa dizer que para que nós amemos de verdade, nós precisamos ter Deus ali. O critério do amor é o relacionamento com Deus. Então o sujeito só é capaz de amar verdadeiramente se ele vive uma vida diante de Deus, tá certo? Em segundo lugar, né, o que eu quero que vocês notem é o seguinte, que agora colocando algo da realidade de vocês, né? Chegam muitas perguntas para nós aqui, né, com relação a saber o que fazer, a não ter ideia de como reagir e etc, né, não ter muita paciência, né? Chegou uma pergunta essa semana dizendo que essa eu não respondi, mas a senhora dizia que não tem tido muita paciência com as birras que a filha faz, uma sanguínea, porque a vontade que dá é de socar a filha quando ela faz birra e chora e etc, né? Em primeiro lugar, a gente acha engraçado, né? Mas se a gente olhar com um pouco mais de critério, tendo noção de tudo isso que a gente tem dito aqui agora, é um pouco preocupante, na verdade, porque, veja, o problema não está nas birras da filha, entende? Porque isso é muito natural dela, né? Veja, algo que a gente não tem que se espantar é com o vício da criança. Algo com o qual nós não devemos de modo algum achar esquisito, ou nos irritarmos, ou achar que, meu Deus do céu, será que é só comigo e etc. É o filho dar problemas. Por quê, minha gente? Veja, acho que a gente tem se esquecido disso, né? Mas o pecado original tá aí, né? A natureza do ser humano é uma natureza decaída, entende? Quando o ser humano nasce, né, ele já nasce com certas tendências naturais, e isso nós chamamos de temperamento, né? São certas inclinações naturais dos afetos dele, né? E o que deriva disso é o seguinte, que ele vai, naturalmente para determinados lados, entende? De acordo com aquilo que os afetos estão inclinando ele a ir. Então, a fazer birra, ou a se irritar mais naturalmente, ou a ser um pouco mais paradão e devagar, ou a ter um pouco de dificuldade nas reações, ou não conseguir se expressar bem de acordo com sua interioridade, viver um pouco mais voltado para a própria interioridade e etc, né? Então, isso é muito natural, entende? Quando nós olhamos para as crianças, nós vemos tudo isso aí. E elas vão ter isso aí mesmo, vão fazer birra, vão... Por quê? Porque tá ali, entende? As más inclinações estão lá, ela nasce com tudo isso aí. A criança não nasce boa e é pervertida, de modo algum, entende? Se a gente parar para prestar atenção um pouquinho, assim,
na realidade como ela funciona, nós vamos ver. E vamos ver assim, não de modo geral em todas as coisas, de modo absoluto, mas nós veremos em dificuldades pontuais, de acordo com cada um dos temperamentos, na inclinação natural de cada um. Tá certo? Tô falando de temperamento porque eu acredito que vocês entendam, né? Quando eu digo isso. Então, sobre esse aspecto, o que significa isso? Significa dizer que isso não é de se espantar. Tá certo? O problema está em nós. O problema não está na criança. A criança, ela de fato vai fazer tudo isso. Ela vai ter más inclinações. Ela vai, aparentemente, meu Deus do céu, né? Será que tem jeito isso aqui, entende? Gerar esse tipo de confusão na cabeça. Isso é muito natural. O problema não está nela, o problema está em nós. O que é que nós vamos fazer em seguida, entende? O problema está em como nós vamos reagir ali, ok? E o critério para saber se as nossas ações estão corretas ou não, se nós estamos agindo em conformidade com aquilo que vai fazer com que aquela criança desenvolva uma segunda natureza, tá certo? Boa, chamada virtudes. Se nós vamos de fato, se nós estamos de fato encaminhando essa criança para que ela tenha uma vida espiritual sólida, para que ela se desprenda dessa realidade material que é aprisionante, escravizante e etc. Se nós estamos fazendo com que ela, tá certo, bem, cresça de fato, desenvolva a sua personalidade, seja alguém no fim de contas e tenha a capacidade de dizer eu com propriedade, levando em consideração o estar diante de Deus constantemente e julgar todas as coisas conforme o amor de Deus, como nós colocávamos no início, é nós. Ok? Se nós estamos vivendo diante de Deus, se nós estamos vivendo segundo o critério do amor de Deus, se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus pede para que nós vivamos, entende? Se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que diz São João, o conhecimento de Deus. Ok? Esse é o problema. Isso vai distinguir, e aí nós mudamos um pouco, né, aquilo de que São João estava falando, né, dos falsos profetas e o anticristo, né, e dos verdadeiros, para a verdadeira educação e a falsa, ok? É nesse ponto, esse é o critério para dizer o seguinte, olha, nós estamos caminhando de acordo com a verdade, nós estamos caminhando de acordo com uma formação autêntica e verdadeira, ou nós estamos caminhando aqui ao léu, eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, eu perco minha paciência super fácil, eu fico indignada com as coisas, eu não sei o que eu vou fazer, de fato parece que nada tem sentido, parece que as coisas não estão saindo do lugar, parece que meu filho ele não tem, sabe, meu Deus do céu, e eu não consigo entender o porquê que as coisas não dão certo e tudo isso. Bem, o critério para que você distinga uma coisa da outra, tá certo, é o conhecimento de Deus. Porque em conhecendo, você vai saber qual é o fim último para o qual você está caminhando, que é Ele mesmo. Ok? Você vai saber o fim último para o qual você está caminhando, que é Ele mesmo. Deu para entender? E em virtude, tá certo, desse fim último, você vai pensar em critérios de, concordância com esse fim. Tá certo? Então eu preciso caminhar em direção a esse fim, e aí eu preciso que o meu caminho ele seja coerente com esse fim, né? Eu preciso que a minha formação diária, que a minha educação que eu dou para os meus filhos, ela tenha alguma concordância com essa finalidade última que eu estou buscando, né? Que é colocá-los diante de Deus, que é formar uma personalidade que, tá certo, julgue toda a realidade em face do amor divino, que, bem, seja virtuosa e abandone os vícios e saiba lutar contra suas más tendências, e apesar delas estarem lá e permanecerem até o final da vida, aquilo quase que não tem relevância, porque no fim de contas a vontade de Deus é o que vale mais. Mas como é que eu faço isso? Tá certo? O modo de fazê-lo é viver isso aí. Tá certo? Por quê? Aí vem o terceiro ponto, né? Que é o fazer o caminho, né? Que se baseia naquele princípio, ninguém dá aquilo que não tem. Ok? Por quê? Porque viver do amor de Deus, tá certo? Amar, né? Doar-se não consiste num exercício pessoal, né, no sentido de uma força minha, individual, que eu possuo, uma capacidade inata, tá certo, que eu tenho aqui, que eu vou exercer com maestria porque eu posso. Não. O amor não consiste nisso. O amor consiste em saber ser amado por Deus e amar porque Deus ama. Tá certo? Não porque
eu imito a Deus, pura e simplesmente. É uma emulação, sem dúvida alguma, mas é muito mais do que uma emulação, do que uma imitação virtuosa, né, das ações divinas. Mas porque eu recebo de Deus aquilo que Deus tem e eu dou. Entende? Esse é o ponto do ninguém dar aquilo que não possui, né? Deus é amor. E se o amor não consiste em nós amarmos primeiro, senão que receber o amor divino, é dizer, Deus nos concede esse amor. E nos concede esse amor na cruz. E nos concede esse amor no Cristo todo ensanguentado que se dá ali a todos nós. Tá certo? E que se doa para a nossa salvação. E dali parte todo o amor para que nós sejamos capazes de amar. Então, em última instância, para onde é que vocês vão olhar para saber se o caminho está sendo trilhado do modo correto? Para a cruz. Ok? E aí, partilhando, né? Era nesse aspecto que eu estava meditando, né? Nesses últimos dias. E aí eu, com a Sagrada Escritura, eu diante da cruz, né? Ali a cruz lá de casa é aquele crucifixo. Quem acompanhava a gente nas primeiras lives lá sabe, né? Aquele Senhor crucificado, todo ensanguentado, né? Bem realista, assim. Então, olhava por Cristo assim e falava, tá, é ali que está o amor, né? É ali que está o amor. É ali que eu como que recebo e aprendo a exercer. Porque percebe, quando nós olhamos para a cruz, tá certo? De novo, não é só um estímulo de emulação, tá certo? Para que nós façamos o mesmo. É mais do que isso. É um símbolo do meio pelo qual nós recebemos esse amor. Veja, não é olhar e fazer, tá, eu vou fazer igual, tá certo? É olhar e dizer, meu Deus, é dali que eu recebi. Dali veio o meu amor. Dali veio a minha capacidade de amar. Dali veio a caridade que está em mim. Tá certo? Aquele dom teologal que provém de Deus e que em mim aperfeiçoa a minha natureza de tal modo que eu seja capaz de amar tal qual Deus ama. Isso vem em primeiro lugar de Deus. E aí eu me ponho a amar, entende? É em primeiro lugar a ação divina. Em primeiro lugar Deus me dá. Tá certo? E eu não só imito. O que em mim é imitação, o que em mim é emulação, é dizer o seguinte, bem, Deus me deu. Agora, eu tenho isso aqui que Deus tem, que Deus é. Tá certo? Eu olho para Deus para saber o seguinte, como eu exerço aquilo que Deus me deu. Tá certo? É como, né, é um exemplo imperfeito, sem dúvida alguma, porque nós estamos falando de algo de qualidade eterna, né, que é o amor divino. Mas, veja, é como uma espécie de máquina, né, uma máquina que foi construída por um sujeito e que, se você tiver ali um manual de instruções, aquilo não basta para que você tenha capacidade de exercer aquilo. Não basta que você tenha ali alguém que te escreva e diga, bom, isso funciona desse modo, isso desse modo, isso desse modo, você usa assim, assim, assado e tal. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, isso não basta. O que é que você precisa para fazer aquela máquina funcionar? Que você veja alguém fazendo, entende? Que você veja alguém fazendo aquela máquina funcionar e você vai dizer, ah tá, entendi, aqui, mexe aqui, bota pra lá, aperta esse botão, mexe aqui e aqui embaixo, ajeita isso e etc. Então, o amor divino funciona desse modo. De modo muito mais perfeito, sem dúvida alguma, mas funciona assim. Nós não somos capazes de amar tal qual Deus ama, só ouvindo aqui o professor Gabriel dizer, olha, ama como Deus ama lá na cruz. Nós precisamos nos relacionar com Ele. E esse é o problema, entende? Foi isso que eu quis dizer há uns 2 dias atrás, quando eu respondi, veja, né? Levar em consideração o cansaço e, meu Deus do céu, e a fadiga e se irritar com tudo isso, é dizer, olha, eu não estou olhando para o lugar que eu devo olhar, porque, veja, se eu estivesse olhando, o amor divino me seria o estímulo suficiente para que eu amasse. Entende? Se eu estivesse olhando para o lugar certo, se eu estivesse olhando para a cruz, eu teria o estímulo perfeito para olhar para a realidade e dizer, meu Deus do céu, entende? O meu cansaço não vale de nada. Entende? Gente, a gente precisa, tá certo? Aqui, eu tô insistindo nisso há 2 semanas, acordar para a realidade aqui, ó, e parar de ficar prestando atenção só no que as pessoas estão falando aqui em volta. Tá certo? De pergunta em pergunta, de caixinha em caixinha de Instagram, e às vezes perguntando a mesma coisa para várias pessoas, a fim de buscar uma resposta que seja mais coerente, às vezes até um pouco mais maldoso, de poder colocar uma resposta em contraponto a outra e dizer, olha o que fulano disse e tal. Veja, é olhar para a cruz, entende? Porque não basta que alguém te diga o que você precisa fazer, você precisa experimentar alguém fazendo aquilo. Entende? E não alguém qualquer um, mas o próprio Deus fazendo. O Deus feito homem, o Cristo, tá lá, olha para lá. Entende?
É ali que você vai encontrar o meio de fazer com que teu filho esteja diante de Deus. Porque quem esteve diante de Deus de um modo mais perfeito, senão o nosso Senhor Jesus Cristo, entende? Veja, no Monte das Oliveiras ali, né, na sua agonia, tá certo? Mortal, pré-crucifixão. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Na maior agonia que nosso Senhor teve, em que ele suou sangue, né? Isso se chama, na medicina, de hematidrose. Se vocês procurarem no Google, isso existe de verdade, né? Uma agonia tão profunda, tá certo? Que você somatiza aquilo, os teus poros se abrem e aquilo expele sangue, né? Isso é possível, de fato, né? Na realidade. Mas o Cristo experimentou aquilo no momento de maior agonia na face da terra, tá certo? E ele deixou os seus discípulos ali, ele não montou um plano, tá certo? Ele não ficou perguntando o que os seus discípulos achavam, porque ele estava ensinando para eles, tá certo? Então ele não perguntou o que ele queria, o que ele não queria, entendeu ou não? Ele disse que seria feito e pronto, acabou, porque quem disse para ele que deveria ser feito desse modo? Deus. Então ele olha para Deus naquele momento e, meu Deus, tá certo? Isso é muito difícil, mas que seja feita a tua vontade, tá certo? Nosso Senhor tinha uma agonia, tinha um estímulo contrário, tinha uma dor, tinha um peso mortal ali, que era o pecado da humanidade, de toda a humanidade. Não de toda a humanidade que vive hoje, tipo 7 bilhões de seres humanos, mas toda a humanidade que já pisou na Terra desde o momento da criação e que irá pisar até o fim dos tempos. Toda. Desde o princípio até o fim. Toda. Esse peso nós nunca sentiremos. Tá certo? Quem já fez um exame de consciência bem feito sabe o que é sentir o peso dos próprios pecados. É de fato uma agonia muito profunda na alma, né? É muito difícil você saber que você não presta, entende? Imagina o Cristo, que era o ser humano perfeito, estava sentindo sobre si o não prestar de toda a humanidade. Ok? Então, naquele momento de agonia, ele olhou para Deus. E dali veio o seu sustento, para que ele levasse a cabo a sua tarefa, entende? Para onde é que você está olhando? Porque, de novo, ninguém dá o que não tem, né? Você não vai conseguir amar o teu filho nas misérias dele e deixar de levar em consideração o teu cansaço para levar em consideração o amor de Deus, tá certo? Se você não está olhando para Deus. Entende? Se você está olhando aqui pro... Sabe lá Deus para onde é que está olhando? Deu para entender ou não? Ok? Então, é isso. Acho que vale meditar sobre isso pelo menos uns 3 meses. E aí, tenho certeza que vai ajudar bastante. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. A gente se vê então na próxima semana. Segunda-feira a gente tá aí para mais uma live. Tá bom? Deus abençoe, gente. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.